Câmara aprova em segunda discussão o projeto que determina a fixação de placas informativas em áreas de trânsito de pessoas com deficiência. De acordo com o projeto de lei, as placas deverão ser visíveis a uma distância de 20 metros da rua e com dimensões adequadas para que possam ser bem observadas por pedestres e motoristas. A crise nos hospitais federais na capital. O presidente do Parlamento Carioca discute medidas para resolver os problemas com a ministra da Saúde. São 6 hospitais federais de referência em nossa cidade, né? Andaraí, Bom Sucesso, em Ipanema, na Lagoa, enfim, o Hospital de Servidores do Estado, que precisam dessa atenção, que vivem numa crise. Dar uma resposta à população é essencial, e essa questão de redução dessas filas, de cirurgia também, tratamento quimioterápico. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira realizou a última audiência pública sobre o primeiro quadrimestre de 2024. Com base no que nos é apresentado no dia a dia nas audiências públicas, é que a gente vai preparando o orçamento para 2025. Agora, no CRN2. Boa noite. Hoje foi realizada a última audiência da Comissão de Finanças para definir as prioridades da Prefeitura para 2025. Participaram, além da Sete Rio, as secretarias municipais de Transportes e Habitação. Recém-empossado na Secretaria Municipal de Habitação, o responsável pela pasta destacou o programa Morar Carioca e a intenção de ampliar o número de unidades habitacionais na cidade. A questão é continuar ampliando esses investimentos, tanto no Morar Carioca como na produção de unidades habitacionais, que é o grande problema da cidade, né? Das grandes cidades. O vereador Pedro Duarte criticou o desempenho da Secretaria de Habitação. Não há como fazer um trabalho de longo prazo com tantas trocas e acaba que, imagino, os próprios técnicos da Secretaria que acompanham vejam essa dificuldade no dia a dia. A secretária de Transportes afirmou que o sistema de bilhetagem será totalmente instalado nas linhas de ônibus municipais, nos BRTs e no VLT ainda em 2024. A gente tem uma expectativa, assim, de a gente ter uma inserção de ônibus elétrico mais substantiva na cidade, com a nova licitação dos ônibus, das linhas de ônibus municipais, que tem que acontecer em 2028, porque o contrato atual acaba em 2028. A gente tem já um projeto de uma garagem elétrica junto à garagem de Paciência, então a gente tem estudos para implementar uma área reservada para ônibus elétricos, o que a gente chama de uma ecogaragem. Então, a gente já tem estudos de viabilidade para recarga, que, na verdade, é o maior desafio, como se alguém tem acompanhado a implementação dos ônibus elétricos em São Paulo, o maior desafio não é comprar ônibus elétrico, é como você ter uma rede segura de recarga que dê conta dessa tensão. O presidente da Sete Rio indicou ações em andamento como o plano de segurança viária, novos projetos de moderação de tráfego, novas conexões cicloviárias para pedestres e ciclistas, entre outras. A motofaixa, nós tivemos algumas reuniões com o pessoal da CET São Paulo, é um programa de sucesso em São Paulo, onde você reserva uma parte da via, o corredor que a motocicleta já utiliza, e você sinaliza aquilo para dar maior segurança. Os resultados de São Paulo são muito positivos, mas tem uma questão. Lá, eles implementam a motofaixa em vias com, no máximo, 60 km por hora de velocidade máxima. O que a gente identifica aqui nos nossos sinistros de vias críticas para acidentes com motos são vias com velocidades maiores. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aponta que será prioridade do governo no ano seguinte. Ela que estabelece os critérios e as normas para o equilíbrio das receitas e despesas, servindo de guia para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Com a audiência pública desta terça-feira, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara terminou de ouvir os representantes das secretarias sobre os projetos e ações que já foram executados pela Prefeitura nos primeiros 4 meses de 2024. Com base no que nos é apresentado no dia a dia nas audiências públicas, é que a gente vai preparando o orçamento para 2025. Em solenidade realizada nesta terça-feira, a Câmara de Vereadores homenageou com entrega de moções de louvor guardas municipais que protegeram o Palácio Pedro Ernesto durante as manifestações de 2013. A iniciativa foi do vereador Carlos Caiado. O centenário Palácio Pedro Ernesto, que em breve será transformado em museu, poderia ter a sua história interrompida se não fosse um grupo de guardas municipais. Mesmo que eu fale aqui o dia inteiro, a emoção do dia
não vai conseguir ser passada através das minhas palavras. Os homenageados pertencem ao Grupamento de Operações Especiais da Guarda Municipal do Rio. Na noite do dia 7 de outubro de 2013, durante uma série de manifestações no Rio, um grupo de vândalos tentou invadir e incendiar o Palácio Pedro Ernesto após pichações e depredações de janelas. A ação criminosa foi frustrada graças aos guardas municipais que colocaram a própria vida em risco e conseguiram, assim, impedir que a sede da Câmara Municipal fosse destruída. A Guarda Municipal é uma instituição muito respeitada na nossa cidade, que serviu de modelo para várias outras cidades, né? Então, queria deixar os parabéns a todos vocês. Foi amplamente noticiado pela imprensa. Isso comprova mais ainda o valoroso trabalho que vossas senhorias têm, não só para com a cidade do Rio de Janeiro, mas para com os cidadãos do Rio de Janeiro. Quase 11 anos depois, lembrar daquela noite ainda é algo delicado. Levei um susto, aí via ele lá naquela correria, naquela guerra, aí foi coração a mil. É um sentimento bom, né? A gente tá sendo homenageado nesse momento importante, né? Para nós, guardas municipais. É reconhecimento, né? A gente trabalha bastante por essa cidade, a gente se empenha, faz o melhor que pode e vamos continuar lutando sempre em prol de um Rio de Janeiro melhor. A iniciativa de homenagear os agentes que defenderam o patrimônio público foi do presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Caiado, que cumpria mandato à época. Fica marcado na nossa história, infelizmente, com depredações a equipamentos públicos, a violência a pessoas, inclusive também a depredação também a equipamentos privados. Então foi um momento muito ruim. E o Palácio Pedro Ernesto, que é a Casa do Povo, foi salvo por esses guardas municipais e pelos policiais militares que conseguiram impedir que pudesse não só a depredação, mas queriam colocar fogo aqui. Então foi um reconhecimento que os guardas arriscaram suas vidas e conseguiram impedir esse parlamento, como eu disse, que fez 100 anos, ano passado, que faz parte do patrimônio da nossa cidade. Então foi bem legal poder fazer essa homenagem e demorou tanto tempo, mas nós não esquecemos, isso que vale. E olha só, o Detran lançou um projeto piloto que usa inteligência artificial para aumentar a segurança no emplacamento de veículos. O objetivo é evitar fraudes e coibir a clonagem de carros e motos. O novo sistema verifica dados como numeração do chassi, marca, modelo, cor e placa. Ele também checa a identidade do proprietário por meio de biometria facial. As informações são cruzadas em tempo real com um banco de dados do Detran e dos fabricantes. O processo é rápido. Ele é realizado através de um smartphone conectado à internet. Os dados ficam armazenados na nuvem, podendo ser acessados a qualquer momento. No momento do emplacamento do veículo, quando a pessoa for realmente pegar a placa, nós vamos conferir esse QR Code, nós vamos fotografar o veículo com a placa que vai ser entregue para o proprietário, nós vamos identificar através de uma consulta facial quem está recebendo essa placa. Então, se a pessoa tentar se passar por outra pessoa, isso vai ser bloqueado no sistema, o sistema não avança. Então, se algum fraudador tentar se passar pelo proprietário, ou pelo preposto, ou por um parente do proprietário, ou até mesmo por um despachante, o sistema vai bloquear. E nós vamos ficar com essa fotografia capturada e vamos encaminhar para a polícia. E até sexta-feira, Dia Mundial do Doador de Sangue, os cariocas ganham transporte gratuito para fazer as doações no Hemorrio. Serão oferecidas 5.200 gratuidades para o segundo ano da campanha Rota Solidária, que integra o chamado Junho Vermelho. O objetivo é viabilizar a integração entre doadores e Hemorrio para aumentar os estoques no mês dedicado à doação de sangue para salvar vidas. Entre os modais de transporte estão o metrô, ônibus, trens e o aplicativo Uber. Para participar, os doadores devem ir até o Hemorrio, na Rua Frei Caneca, número 8, no centro do Rio, das 7 horas da manhã às 6 da tarde. Após a doação, serão disponibilizadas 2 passagens. No caso do Uber, haverá um desconto de até R$10 através de um código promocional. Na primeira edição do Rota Solidária, mais de 3.000 bolsas de sangue foram coletadas.
Este ano, a expectativa é de que a coleta seja até 70% maior que a do ano passado. E você vai ver depois do intervalo. Vereadores aprovam em primeira discussão um projeto que cria a patrulha Protetores da Fé. E o presidente da Câmara Municipal se reúne com a ministra da Saúde para discutir a crise nos hospitais federais da capital. A gente volta já, hein? O CRN2 está de volta falando sobre a sessão plenária desta terça-feira. Entre os projetos aprovados em segunda discussão, está um que beneficia portadores de deficiência. Na sessão desta terça-feira, os parlamentares votaram e aprovaram 2 projetos de lei em segunda discussão. Um deles inclui a Rua Austergésilo, na comunidade Fazendinha, no Complexo do Alemão, como polo gastronômico e cultural da cidade. A outra proposta determina a fixação de placas informativas em áreas de trânsito de pessoas com deficiência. De acordo com o projeto de lei, as placas deverão ser visíveis a uma distância de 20 metros da rua e com dimensões adequadas para que possam ser bem observadas por pedestres e motoristas. E mais, as placas devem ser instaladas prioritariamente próximo a escolas e hospitais. Os vereadores adiaram a votação de 4 propostas que voltarão a ser discutidas nas próximas sessões plenárias e debateram amplamente o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que regulamenta os instrumentos previstos na lei que trata sobre a política urbana e ambiental do município, institui a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável da cidade e estabelece condições especiais para o licenciamento de construções e acréscimos nas edificações do município do Rio de Janeiro. A pergunta que eu coloco aqui para a população é: a quem interessa propor uma desregulamentação da legislação urbana dessa cidade nessa proporção que está colocada agora? Nós não estamos debatendo aqui planejamento urbano, nós não estamos debatendo aqui adensamento da cidade, transporte da nossa população. Não é isso que foi debatido ao longo desse projeto. O debate sempre é de conta. O quanto a prefeitura vai arrecadar ou deixar de arrecadar com esse projeto. Esse projeto ele vem para regulamentar alguns dos instrumentos existentes no plano diretor, mas é uma boa oportunidade também para que a gente faça alguns ajustes no texto final do plano que ficaram ainda por serem feitos. Vou dar um exemplo. Alguns anexos ainda fazem referências a artigos do texto antes das emendas. Então, esses ajustes, a gente tem que aproveitar esse momento desse projeto para fazer, já que ele trata dessa regulamentação de instrumentos onerosos do plano diretor. Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu encaminho favorável à aprovação da matéria em primeira discussão, mas condicionando o nosso voto em segunda discussão às emendas que certamente contribuirão para o seu aperfeiçoamento. Após o encaminhamento dos parlamentares, a matéria foi votada e aprovada por maioria absoluta em primeira discussão. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei que institui a Patrulha Protetores da Fé, programa municipal que prevê atendimento a vítimas de preconceito religioso e racial. A ideia básica desse projeto é que a Guarda Municipal possa dar suporte, principalmente para aqueles templos religiosos que estão sob ameaça. Casos esses registrados na DECRAD, que é a Delegacia Especializada, e a ideia é que possa ter um canal direto com a Guarda Municipal para dar suporte a tantos adeptos de diversas religiões que hoje estão passando por essa situação. Olha, a crise nos hospitais federais no Rio foi tema de uma reunião do presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O encontro aconteceu de forma híbrida nesta terça-feira. O presidente Carlos Caiado colocou a Câmara Municipal do Rio de Janeiro à disposição como um agente político para ações do governo federal que venham a ajudar a população. É uma reunião para a gente poder entender os passos a serem feitos pelo Ministério a curto, a médio e longo prazo sobre a crise que os hospitais federais vivem, né? Muita população está sofrendo muito, várias cirurgias sendo suspensas, pessoas, inclusive, que têm a responsabilidade do governo federal sobre a quimioterapia também, sofrendo muito, enfim, diversas. Teve várias matérias da mídia falando sobre isso e a ideia aqui foi realmente saber essas medidas. A ministra colocou algumas agora, inclusive
uma parceria com o município de em torno de 500 pacientes que precisavam fazer operações de emergência que o município pudesse absorver em parceria com o governo federal. Nós nos colocamos à disposição da Câmara, inclusive semelhante se fosse uma decisão necessária e que tivesse um estudo técnico e orçamentário, como exemplo da coragem política que esse município teve, através da Prefeitura, na outra gestão do prefeito Eduardo Paes, de municipalizar os hospitais estaduais que foram municipalizados, em Santa Cruz, Pedro II, em Campo Grande, Rocha Faria e em Realengo, Alberto Schwartz. Não estou dizendo que esses hospitais serão municipalizados, mas eu exemplifiquei para a ministra o quanto o município é importante, que ela sabe, mas está à disposição para tal. A ministra destacou a portaria publicada nesta terça-feira com um incremento de 250 milhões de reais destinados à saúde do Rio de Janeiro, com base em análises técnica e orçamentária. Nízia mencionou ainda que o Ministério está estruturando um programa de recuperação dos hospitais federais da cidade, fortalecendo a parceria com o município. Dar uma resposta à população essencial e essa questão de redução dessas filas, de cirurgia também, tratamento quimioterápico, né? Enfim, e nós investimos bastante o ano passado no Hospital do Andaraí, também em radioterapia, então eu queria fazer esse registro. Fizemos esse contrato temporário da União, que decorreu dele essas pessoas, né, que nessa faixa de quase 500 pessoas para trabalho nos hospitais, mas sabemos o quanto isso é insuficiente. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara, Paulo Pinheiro, e o secretário municipal de Saúde, Daniel Sorães, também participaram do encontro. São 6 hospitais federais de referência em nossa cidade, né? Andaraí, Bom Sucesso, né, Ipanema, na Lagoa, enfim, o Hospital de Servidores do Estado, que precisam dessa atenção, que vivem numa crise. E a ministra aqui passou as suas medidas. Eu acho que essa interação é muito importante do município junto ao governo federal. E o governo anunciou o fim da epidemia de dengue no estado do Rio, que tinha sido decretada em fevereiro com mais de 90 mil casos da doença. Depois, os números foram caindo gradativamente, principalmente entre abril e maio, com queda de 57%. No total, de janeiro deste ano até 10 de junho, foram registrados mais de 268 mil casos e 178 mortes. Em março, a Prefeitura do Rio já havia decretado o fim da epidemia devido à melhora dos indicadores. Olá, pessoal. Essa terça-feira foi mais um dia de tempo estável aqui na cidade do Rio, sem chuva, com predomínio de céu claro e grande amplitude térmica ao longo do dia. Então, o dia começou com temperaturas amenas, com mínima ali de 15,9 graus no Alto da Boa Vista, e ao longo do dia as temperaturas vão subindo. A máxima foi de 33,5 graus em Irajá. Para essa noite, sem previsão de chuva, as temperaturas devem cair novamente. Nessa próxima madrugada, mínima prevista de 15 graus e máxima para amanhã um pouquinho mais baixa que hoje, máxima para amanhã prevista de 31 graus e também sem previsão de chuva. Se vocês querem saber mais sobre a previsão do tempo, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo Cor.rio. O fluxo de atendimento em atenção à pessoa com transtorno do espectro autista é o tema do debate público realizado nesta terça-feira na Câmara Municipal. Além da vereadora Tânia Bastos, o encontro reuniu familiares e especialistas no assunto, entre médicos, psicólogos e outros profissionais. Que eu acho de suma importância, porque as mães hoje, elas não estão mais calando, sabe? Elas falam mesmo sobre o tema, elas falam sobre as deficiências dos seus filhos, as dificuldades, e eu acho que para andar alguma coisa no sentido de melhorar, todo mundo tem que falar. Nós temos que divulgar cada vez mais as abordagens com relação ao autismo. A gente entende que hoje em dia há uma maior visibilidade sobre o tema e também estamos começando a ter uma luz cada vez maior sobre essas necessidades das crianças portadoras, né, de transtorno de espectro autista. O autismo ele foi reconhecido em 2007, muito pouco tempo, e em 2012 se tornou pessoas com deficiência. Então, quantos autistas nós temos adultos que até então não temos políticas públicas ainda voltadas, né? Eles não, quer dizer, não tiveram essas políticas públicas voltadas para eles. Então, esse debate aqui é um debate muito importante, onde a gente traz várias pessoas aqui para falarmos sobre um assunto muito
importante também, que é o direito deles, né? O direito que esses autistas têm dentro da sociedade. Porque quando a gente ouve a sociedade, a gente entende a necessidade dela. Bom, e o CRN2 termina aqui. Acompanhe nossa programação ao vivo também pela internet. Uma excelente noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.